Boa noite, Raul. Parabéns pela vitória, mais uma, né? O Ercílio Luz vence e assume agora a liderança da Copa Santa Catarina. Queria que você fizesse inicialmente uma avaliação sobre esse jogo. Gramado pesado, né? Acho que isso pesou bastante. O Anderson Ligeiro, inclusive, citou isso na coletiva, que a perna pesou na segunda etapa. O Ercílio construiu esse resultado todo no primeiro tempo, placar de 2-0. Queria que você falasse sobre esse resultado, a partida, a avaliação e agora o Ercílio assume a liderança. Queria que você falasse sobre essas duas situações. Boa noite. Boa noite. Acho que o resultado é extremamente importante para a gente, pensando na tabela de classificação. A gente assume a liderança, faltando 2 rodadas. Tem mais 2 jogos difíceis. Um período curto de recuperação entre esses jogos. Acho que o jogo de hoje ele demandou muito equilíbrio dos atletas, um nível de força muito grande, exigiu muito na questão física. É um jogo complicado. Querendo ou não, aí, nesse mês de outubro a gente treinou poucas vezes em campo aberto, então a gente está com uma dificuldade nesse aspecto, em relação à adaptação dos atletas. Acho que a gente fez um primeiro tempo bom, conseguiu manter a intensidade até os 15 do segundo tempo, e a partir dali começou a cair um pouco a questão física. O nosso campo está muito pesado, né, ele está ruim, né, devido às chuvas, mas também a gente está tendo uma dificuldade em relação à questão da manutenção. Não está conseguindo recuperar o campo para os jogos. A gente nem tem treinado aqui. Então acho que os atletas conseguiram se adaptar bem ao jogo, conseguiram jogar o jogo, apesar do gramado atrapalhar, e conseguimos construir um bom resultado, que é um resultado importante para a sequência da competição. Eu conversei na coletiva, na entrevista pós-jogo, na verdade, com o Anderson Ligeiro, falando com ele sobre o desempenho dele. Ele foi muito bem no Campeonato Catarinense. Na Série D oscilou um pouco, não teve essa titularidade e conseguiu retomar essa posição na Copa Santa Catarina. Eu queria que você falasse o trabalho que foi feito com ele, a conversa que você teve com o Anderson Ligeiro para que ele conseguisse retomar essa boa fase dele que ele teve no Campeonato Catarinense. Eu vejo assim, o Anderson ele foi um dos jogadores de destaque do Campeonato Catarinense, né, na função dele, dentro do estadual. Início da Série D realmente ele oscilou, ele acabou perdendo a vaga na equipe, mas eu creio que ele seja um dos atletas que mais jogou. Ele entrou em praticamente todas as partidas da Série D e quando não saía jogando, estava entrando. E é um cara que a gente tem que elogiar bastante, porque é uma postura sempre muito profissional, de dia a dia, de trabalho. Em momento algum deixou cair, em momento algum se encostou por ter perdido a vaga ou se lamentou por isso. Ele correu atrás do espaço dele, continuou trabalhando, continuou buscando o espaço dele. Acho que esse início de Copa Santa Catarina ele vem muito bem, né? Ele vem crescendo, numa crescente dentro da competição. Acho que a entrada do Lazzaroni junto com ele ali a gente conseguiu um equilíbrio muito interessante na parte ofensiva, né? A gente tinha um lado direito muito forte, um lado esquerdo que oscilava em alguns momentos. Acho que os dois conseguiram ter um encaixe interessante, e acho que isso está sendo bem proveitoso para a nossa equipe. A dobra no primeiro tempo ali entre o Juliano e o Cleiton foi interessante também, mas depois que o Ingro começou a ser um pouco mais participativo, também o Ercílio conseguiu criar um pouco mais. Eu queria que você falasse também sobre o Ingro, camisa 10 que vem conquistando seu espaço na equipe titular da equipe do Ercílio. Sem dúvida, na verdade o Juliano e o Cleiton já eram uma dupla que bem entrosada, né? E já vem jogando com uma frequência juntos. Em alguns momentos o Juliano jogava do outro lado também. Então, o mais importante é a gente ter possibilidades para a gente utilizar da melhor maneira possível. Acho que o Ingro é um atleta que a gente está conseguindo se adaptar rapidamente à maneira da nossa equipe jogar, né? E é um jogador que tem qualidade técnica, tem boa construção e tem bastante força para chegar na frente, para preencher a área, para terminar as jogadas, para criação também. Então eu vejo que quando ele cresce dentro da partida, a equipe consegue criar cada vez mais oportunidades. Acho que a gente criou um número de oportunidades grande. O Eduardo fez grandes defesas, né? Vejo que a equipe vem numa crescente e é interessante que a gente mantenha isso aí para a gente atingir o primeiro objetivo, que é a classificação. Você falou que a equipe do Ercílio cria bastante e lá na frente agora tem 3 centroavantes. Acredito que é uma dor de cabeça boa para o treinador, jogadores que podem até inclusive atuar juntos, né? Hoje não teve o Giovani, acabou sentindo no aquecimento. Tem o Cleiton que entrou e fez gol, e agora o Danilo Mariotto, um jogador que o Ercílio já avisava antes. Teve aqui na Copa na Série D, jogou contra a equipe do Ercílio pelo São Joséense, foi para o Botafogo. Queria que você falasse sobre esses 3. O Giovani, se a lesão dele foi a mesma que ele já vinha sentindo. Sobre o Cleiton, a entrada dele, um jogador da sua confiança.
e a contratação do Danilo Mariotto, também jogador que chega aí para qualificar esse elenco. São 3 jogadores com características diferentes, eles podem jogar até os 3 juntos, dependendo da formatação que a gente vem utilizar. O Cleiton, ele é um 9 que tem muita mobilidade, pode jogar como beirada, pode jogar como um 10. O Giovani, vocês já acompanham bastante, é um jogador de força, com ataque a espaço, com boa parede. O Danilo é um cara que tem boa parede, tem bom ataque a espaço também, e tem um pouco mais de presença de área ali, cabeceio, e um bom pivô. Então acho que são jogadores com boa qualidade, acho que a gente agregou bastante a elenco, a chegada desses atletas, né? E acho que a concorrência sadia entre eles é importante para a gente elevar o nível de competitividade e o nível técnico da equipe. Alguns jogadores chegam, outros, a tendência é que não renovem o contrato, né? Hoje, inclusive, uma informação que saiu, o Davi Lopes, outros jogadores, o Kaique, inclusive, são jogadores que não devem mais ser utilizados ao longo dessa temporada, porque já fim do contrato agora em outubro, ou você ainda conta com eles mesmo para encerrar esse ciclo, essa passagem, o que já pode adiantar o técnico Raul Cabral sobre essas situações? Sim, os jogadores têm contrato, então estão à disposição e conforme eles estiverem à disposição, a gente vai utilizá-los da melhor maneira possível. A gente fez algumas aquisições no mercado, alguns atletas que a gente achava interessante, como esses casos de alguns que tu citou. Eu vejo que os atletas têm contrato, têm que cumprir, a gente vai procurar utilizá-los sempre que possível e da melhor maneira possível. Para fechar, a gente tem agora um jogo no próximo final de semana contra a equipe do Joinville, jogo que pode significar, né, a classificação já da equipe do Ercílio Luz. Está aí praticamente a 2 empates de conquistar a classificação, mas uma vitória no próximo domingo já garante. Queria que você falasse sobre esse jogo, a importância, quais as dificuldades que vai impor talvez a equipe do Joinville, que você já tenha estudado. Também fazer uma convocação para a torcida, que hoje, uma noite sem chuva, mas um pouco frio, 763 torcedores compareceram aqui e fizeram a festa, ficaram felizes com a vitória da equipe do Ercílio. Eu acredito que o jogo contra o Joinville vai ser um jogo bem difícil. O Joinville vem numa crescente, né? O Joinville iniciou a competição com uma equipe mais jovem e foi se moldando já pensando na questão do estadual, né? Tem um meio de campo bastante qualificado, tem um ataque rápido. Vejo que deve ser um jogo bem complicado, bem difícil, mas a gente está ciente, conversei com os atletas, ciente da responsabilidade desse jogo, né? Domingo é o jogo da classificação, a gente tem que utilizar esse período agora para descanso e também para preparação para esse jogo que pode definir a nossa passagem para a segunda fase, para o mata-mata, que é o primeiro objetivo do clube. Desculpa. Convocação da torcida. Sobre a questão da torcida, acho que o torcedor se fez presente, mais uma vez, nos apoiou até o último momento. Eu acho que está feliz com essa vitória importante. A gente tem mostrado cada vez mais essa força dentro de casa. E acho que no domingo vai ser um dia bom para o torcedor estar junto da gente, para estar nos apoiando, para a gente atingir esse objetivo que é a classificação.